aqui. Página 54, exercício 14, fala o seguinte. Ondas superficiais de comprimento de onda de 15 centímetros são produzidas em um tanque cuja profundidade é 3,6 centímetros. Sendo a gravidade 10 metros por segundo elevado ao quadrado, calcule os valores aproximados da velocidade da onda e da frequência da onda. Então, vamos lá. Como a gente está falando aqui de uma superfície, né, num tanque, então a gente vai usar aqui a equação da propagação na superfície de um líquido. Ixi, até risquei a apostila, meu Deus do céu. Velocidade da onda vai ser igual raiz da gravidade vezes a altura. Então, primeiramente, primeira conta vai ser velocidade igual raiz da gravidade vezes a altura. Então, nós vamos ter raiz de 10 vezes 15. Vou pegar minha calculadora aqui que eu tô com preguiça de pensar. Preguiça de fazer nada. Faz aí, Luiz, pra gente, de cabeça, 15 vezes 10. Não sabe nem a calculadora. Hã? Não sabe nem usar a 15 vezes calculadora. 10 igual Fica na 150, raiz de 150, 12. Não, a altura é 3,6, gente. Aí, viu? Vocês estavam fazendo errado já. A altura é 3,6 centímetros. Mas a gente tem que levar esses 3,6 centímetros para metros. Então, vamos fazer 3,6. Ainda tem que dividir aqui por 100, né? Dividido por 100 vai dar 0,036 metros. Vezes 10, que é a gravidade, vai ficar 0,36. A gente tira a raiz desse valor. Nós vamos ficar com a velocidade de... Ui, deu eco. O que está acontecendo, gente? Meu Deus. Tá dando eco aí, professor. Então, nós vamos ter uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Ok? Deu para entender? Aqui a altura é 3,6. Como aqui está em centímetros, para transformar para metro, a gente divide por 100. Aí vai ficar 0,036 vezes 10. Aí tira a raiz deste valor. E qual seria a frequência dessa onda? Então, já que a gente tem aqui, de volta a apostila lá na equação fundamental. A gente tem velocidade, a gente tem comprimento de onda e a gente quer a frequência. Então, o que a gente vai ter que fazer é... Velocidade é igual comprimento de onda vezes frequência. Então, para eu fazer, vai ficar 0,6, que é a velocidade, igual comprimento de onda, que é 15 centímetros, a gente tem que transformar para metro também. Aí, 15 dividido para 100. 15 dividido para 100, 0,15. 0,15 de comprimento de onda e vezes a frequência. Então, a gente isolando a frequência aqui, então, esse 0,15 que está multiplicando vai descer dividindo 0,6. Então, 0,6 dividido por 0,15. Nós temos uma frequência de 4 Hz. Ok? Tranquilo, né? Primeiro usamos a equação da velocidade própria aqui da ondas nas superfícies. Depois, a gente utilizou a equação fundamental aqui para encontrar a sua frequência, ok? Tranquilo, né? Fácil, fácil. O que é aquele H ali? O H é a altura. Sempre que você vê H, vai ser sobre a altura. Ah, beleza.
Agora vamos para a próxima questão e última questão desta parte do capítulo, daí a gente dá continuidade ao nosso capítulo, que fala o seguinte: numa tarde de verão, o pai de duas crianças resolve ensiná-las a construir um telefone de brinquedo. Para isso, ele utiliza 2 copos plásticos furados na base e um fio de nylon de comprimento de 6 metros e diâmetro de 0,5 milímetros. O fio de nylon é amarrado na base dos copos através dos furos e depois esticado com uma tração T igual a 1 Newton. Quando uma das crianças fala próximo ao copo, a vibração mecânica é transferida do ar para o copo, que por sua vez é transmitida para o fio de nylon, e essas vibrações são principalmente das ondas mecânicas transversais que se propagam de uma extremidade à outra do fio, o que possibilita que a segunda criança escute a fala da primeira. Sabendo que a densidade linear do fio de nylon vale 235,2 vezes 10 na menos 3 gramas por metro, calcule a velocidade das ondas mecânicas transversais que se propagam neste fio. Então, como não tenho espaço aqui, eu vou colocar aqui, bem pequenininho. A gente vai, na verdade, acho que eu vou fazer no caderno, porque senão vai ficar muito bagunçado. Vamos pegar aqui uma folha de caderno para a gente fazer. Então, vamos lá. Ele quer que calcule a velocidade da onda mecânica transversal que se propaga neste fio. Então, como é uma velocidade por uma corda, né, por um fio, nós vamos usar a equação que vai ser raiz de tração dividido lá para a nossa pela nossa densidade linear do fio de nylon, né? Qual que é a nossa tração? 1 Newton, né? Então, vai ficar raiz de 1 dividido por todo aquele valor todo o valor da densidade aqui. Só que para a gente, como Newton está relacionado com quilo, então, e ele deu aquele valor em gramas, o que a gente vai ter que fazer primeiramente vai ser 1.000 quilos, 1 quilo tem 1.000 gramas, né? Então, a gente vai ter que fazer o 235,2 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1.000. A gente vai ter que dividir esse valor por 1.000. Então, nós vamos ter aí... Na verdade, tinha que ser 0, aquele vai ser 235,2 vezes 10 elevado aqui a menos 6. Aí vai ser quilogramas por metro. Beleza? Então, a gente tem que se atentar a isso antes de colocar aqui na equação. Se a gente colocasse aqui menos 3, ia dar outro valor. Então, vamos lá. Vamos dividir 1 Newton, né? Que nós temos nosso 1 Newton dividido por todo este valor, que é o valor da densidade. Então, 1 dividido, então eu vou colocar aqui para vocês, dividido por 235,2 vezes 10 elevado a menos 6. Lembre de colocar entre parênteses, vai ficar esse valor. 4.251,7, tananã. Aí, agora a gente tem que tirar a raiz deste valor. Raiz de 4.000, tananã, vai ficar com 65,2 metros por segundo. Metros por segundo. Ok? Vai ser um pouco difícil para vocês, porque tem que trabalhar um pouco com notação científica, mas igual nós estávamos trabalhando lá em termodinâmica, é só ter um pouquinho de paciência, lembrar aqui de converter, se estiver falando em gramas, lembrar que newtons a gente só consegue calcular com quilogramas, não pode ser com gramas, beleza? Senão não fica redonda a respostinha. Na B,
Essa foi a resposta da A. Tem a letra B agora para a gente fazer. Na letra B, ele fala: calcule o tempo necessário para a onda mecânica transversal alcançar a outra extremidade do fio. Despreze o tempo necessário para a onda se propagar no ar para o copo e do copo para o fio. Então, vamos lá. Só fazer um negócio. Só verificar que está gravando, porque não estava aparecendo a bolinha. Tá gravando sim. Beleza. Então, agora ele quer que a gente calcule o tempo necessário que essa onda mecânica transversal alcance a outra extremidade do fio. Então, nós vamos ter uma velocidade. O que é a velocidade? Velocidade é igual a variação do espaço por variação do tempo, né? Não é isso que vocês aprenderam lá no primeiro ano? E o que é a minha velocidade? A minha velocidade é o 65 e o meu comprimento de onda vai ser, meu comprimento aqui vai ser o comprimento da corda, que ele nos deu lá. O comprimento da nossa corda era de 6 metros. Então, nós temos aqui 65,2 igual os 6 metros da corda e aqui a variação do tempo. Agora, a gente só precisa isolar aqui a variação do tempo. Vem para cá multiplicando e esse desce dividindo. Então, minha variação do tempo vai ser 6 dividido por 65,2. E nós vamos ter aí 0,09 segundos. Esse é o tempo que vai demorar para a voz da menininha que falou num copo chegar até o outro copo, tá? Então, é a velocidade do som. Apenas ali, ele pediu para desprezar o tempo necessário do ar para o copo e do copo para o fio. Então, é só aqui a velocidade e o tempo necessário durante a onda no fio de nylon, ok? Aí temos a questão, né, a última opção ali, a letra C, que fala o seguinte: se for usado um fio de nylon de mesmo comprimento, mas de diâmetro de 0,3 milímetros, qual será a nova densidade linear do fio e qual será a nova velocidade de propagação das ondas mecânicas transversais no mesmo? Então, nós vamos ter, até aqui na apostila ele deu como a gente pode calcular. É a massa dividida pelo seu comprimento, né? Mas ali no texto, ele só deu o comprimento, ele não deu quanto que esse fio de nylon pesa. Então, como que a gente vai encontrar isso? Primeiramente, a gente vai ter que fazer uma relação entre os diâmetros. Uma proporção. Então, se o meu diâmetro vai ser... Se nós temos aqui, né, nossa densidade linear do fio, que é o que ele nos deu, 235,2 vezes 10 elevado a menos 6 é o valor para 0,3 milímetros. E nós vamos ter também a nossa o diâmetro do fio de nylon que a gente quer calcular agora. Então, se a gente usar essa proporção do diâmetro, né? Diâmetro 2 dividido pelo diâmetro 1 elevado ao quadrado, nós vamos ter a nossa proporção que a gente quer reduzir deste valor.
tá? Então, nós vamos ter a nosso novo valor para a densidade linear, que seria 0,3 dividido por 0,5 elevado ao quadrado, nós vamos ter 0,36, tá? Vezes todo esse valor, que é o novo, que é o antigo valor da nossa densidade linear. Então, a gente pega esse valor, vezes 235,2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, nosso novo valor para densidade vai ser 84,6 vezes 10 elevado a menos 6. Ok, agora já temos a nossa nova densidade, agora a gente só precisa calcular novamente essa mesma equação aqui. Então, velocidade vai ser a tração dividido por essa nova densidade aqui linear do nosso fio. Então, vai ficar raiz de 1 dividido por 84,6 vezes 10 na menos 6. Então, 1 dividido por este valor vai ficar... 1 dividido por 84... 1 dividido por 84,6 vezes 10 elevado a menos 6. Fica 11.820. Tira a raiz desse valor, vamos ficar com aproximadamente 109 metros por segundo de velocidade. Então, ó, só de mudar a velocidade, só de mudar a espessura do fio, né, alterando a sua densidade linear, nós vamos ganhar bastante velocidade. Então, é aquilo que eu estava falando lá da corda náutica, né? Da corda dos marinheiros. Aquela corda grossa e pesada. Então, quanto maior o seu diâmetro, né? Mais densa ela vai ser. Então, nós vamos ter aí... se a gente diminuir o diâmetro, a velocidade aumenta. Se a gente vai aumentando, a sua velocidade vai caindo. E isso é diretamente proporcional. Então, encerramos aqui esta parte do capítulo e vamos continuar agora lá na página... Vira aqui. Aí. Vamos continuar lá na página 55, tá? Que ainda a gente tem 1 hora certinho de aula. Para a gente finalizar este capítulo também. Então, vamos lá na página 55, fala das equações de uma onda unidimensional. Então, agora aqui a gente só vai basicamente estudar mais a parte de uma onda, geralmente vai ser de uma onda sobre uma corda de um violão, tá? Vai ser esses exemplos, porque é uma onda unidimensional. Beleza? A equação de uma onda unidimensional descreve a posição da onda na direção vertical em função do instante de tempo em que a sua posição na direção horizontal. Aqui a gente vai ter várias equações, tá? Para a gente encontrar a posição dessa onda, independente se vai ser em X ou em Y, tá? Vai ser várias equações aqui, mas o intuito delas vai ser o mesmo, tá? Para a gente encontrar as posições. Para isso, vamos considerar que uma onda harmônica produzida por um oscilador que descreve o movimento harmônico simples, tá? Então, nós vamos voltar lá naquele comecinho de conteúdo, onde a gente estava falando de movimento harmônico simples, todas aquelas equações que a gente já viu, tá? Tudo que está aqui a gente já deu uma olhada anteriormente, não tem nada de novo, nada de complicado aqui não, beleza? É só... agora a gente vai olhar mais para a questão de velocidade, posição, e lá a gente não estava tão preocupado com isso, tá? Lá a gente estava preocupado com período, amplitude e frequência. E basicamente era isso que a gente estava mais preocupado.
Então, neste movimento, como sabemos, a amplitude da onda e a sua frequência e a sua fase permanecem sempre constantes. E a seguir é apresentada uma onda harmônica que descreve todas essas características. Então, lá tem uma figura, né, que se movimenta da direita para a direita como uma velocidade v. Então, lá nós temos um gráficozinho de x e y, aí tem a amplitude máxima, mais a amplitude mínima, a amplitude negativa. Aí nós temos lá um ponto que ele vai querer encontrar nessa onda. Agora a gente vai encontrar o ponto dentro de uma onda. A gente quer encontrar qual seria esse ponto aqui, beleza? Então, para descrevermos a posição de um ponto nessa onda, devemos lembrar que a posição do ponto que executa o movimento harmônico simples é igual. Aí nós temos nossa equação. Y é igual a amplitude vezes o cosseno. Aí, entre parênteses, nós vamos ter, né, a sua velocidade angular vezes o tempo, mais o ângulo, né, θ inicial. Em que A é a amplitude, ômega é a pulsação, ou velocidade angular, e θ ali é a fase inicial do movimento. Sabendo que a velocidade de propagação da onda é v, e o intervalo de tempo em que o ponto P da onda gasta para se deslocar de uma distância x é igual variação do tempo igual a x dividido pela sua velocidade. Tá? Equação básica lá da cinemática que vocês estudaram no passado. A equação que apresenta a posição do ponto P é igual à equação da fonte produtora de onda, porém com atraso de tempo igual a ΔT. Sendo assim, a posição do ponto P será igual. Aí nós temos duas equações ali para a gente calcular, tá? Uma utilizando, né, levando em consideração a pulsação, e a outra, a variação do intervalo de tempo. Aí ele vai substituir os valores para ΔT e vai deixar a equação mais limpa, lá na próxima página. Tá? Aí ele vai, sabendo que produzindo um período, uma onda da velocidade é igual ao seu comprimento de onda, então concluímos que a equação de uma onda unidimensional será igual. Aí, a que ele quer que você utilize para calcular vai ser essa equação aqui, tá? É a que está mais completinha, mais miudificada aqui, ó. Vai ser a segunda. Aí você deixa ela em destaque lá, passa um canetinha, passa um marca-texto, que é essa equação que você vai utilizar, tá? Em algumas situações, a função trigonométrica dessa equação pode ser a função seno e não a função cosseno. Independente disso, se os valores que se multiplicam vai ser tempo e posição, tiverem os sinais opostos, a onda terá um movimento progressivo. Porém, se esses valores tiverem o mesmo sinal, a onda terá um movimento retrógrado. O valor que será apresentado dentro dos colchetes na equação anterior representa a fase da onda. Isso quer dizer que a fase da onda é igual. Aí está todo esse valor que está dentro do colchete aqui, nessa primeira equação, vai ser a fase da onda, que a gente pode calcular separadamente. Igual quando a gente faz em Bhaskara, a gente calcula o delta primeiro e depois joga aqui na equação, tá? Então, se às vezes se o exercício já der a fase, você não precisa colocar todas essas informações aqui. Você só pega o valor da fase e joga na equação aqui para encontrar a posição, beleza? Então, a partir da fase de cada ponto de onda, podemos determinar a defasagem ou a diferença entre as fases de dois pontos, tá? Então, vai ser um ponto, né? Ponto final de uma fase menos o ponto inicial. Essa variação de fase a gente pode calcular também, né, para ondas que possuem a mesma frequência ou mesmo período e a mesma fase inicial. A defasagem entre os pontos vai ser igual, variação da fase vai ser igual 2π dividido pelo seu período vezes a sua variação de espaço.
onde esse ΔX vai ser a diferença entre as abscissas dos pontos que estão assinalados, né, analisados para calcular a defasagem entre elas. Quanto essa diferença entre os pontos for múltiplo de π, do par π, os pontos de fase, porém, a defasagem entre eles é um múltiplo de ímpar de π. E os pontos são em posição de fase. Aí nós temos o exercício resolvido lá na página 56, que ele pede para calcular, né, a partir uma onda unidimensional propaga-se ao longo do eixo X. De acordo com a equação, aí ele deu a equação já da posição no sistema internacional, determine para esta onda a amplitude. Como a amplitude é um termo de multiplicação da função trigonométrica, por isso podemos concluir que a amplitude é 2m, né, 2 metros. E a fase inicial é o termo que está isolado e dentro de parênteses concluímos que a fase inicial é π radianos, tá? Então, ali é para você identificar lá dentro aqui, ó, na nossa função que a gente destacou, ela é a mesma que está escrito ali, y igual 2 cossenos, entre parênteses, 5t menos 4x mais π. Então, aqueles valores ali é como se eles tivessem colocado os valores dentro da função, tá? Aí, com a equação aqui, você consegue identificar o que é cada um dos termos, ok? É só isso que era para fazer nessa letra A. Na letra B, ele pede qual seria o período dessa frequência. Já aqui, o valor que multiplica o tempo apresenta a pulsação no movimento ondulatório. O período a gente pode calcular, né? Como a pulsação vai ser 2π dividido pelo período, a gente pode deixar isolado o período e encontrar esse valor para o período. E também podemos encontrar a frequência, né? Porque a frequência é o inverso do período, ou seja, vai ser 1 dividido pelo período, vai ser a nossa frequência. O comprimento de onda, a gente consegue fazer desta mesma forma, já que o termo que multiplica a posição é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda, e com isso podemos concluir que o valor do comprimento de onda vai ser igual a 0,5 π metros. E a velocidade de propagação também tem ali, a gente vai utilizar lá da nossa equação fundamental da onda, tá? Que vai ser velocidade vezes comprimento de onda vezes a frequência. Aí nós temos alguns exercícios para fazer. Eu vou virar a câmera aqui, aí a gente finaliza os exercícios. E aí eu vou, conforme quem estiver aqui na aula, a gente vai passar a tarefa. Vou passar a tarefa de um jeito diferente para vocês esse final de semana, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui minha câmera. Só para a gente fazer a continha aqui. Nem é bem continha, né? Oh, meu Deus. Para. Beleza. Tá dando para enxergar, né? Então, vamos lá. A onda que a figura apresenta é produzida por um estimulador de 30 Hz. Então, aqui nós já temos a nossa frequência. Já deu a frequência aqui. Aí nós temos a amplitude aqui, pode ser mais 3 ou menos 3. Nosso comprimento de onda aqui, ó, 2. Já identificamos várias coisas, né? Se todas as unidades envolvidas estiverem no sistema internacional, qual das expressões a seguir representa corretamente a propagação desta onda? Então, a gente pega aqui, vamos recopiar aqui nossa função. Nossa função é y igual amplitude vezes cosseno, entre parênteses, 2π dividido pelo período vezes o t, menos 2π dividido pelo comprimento de onda vezes x,
mais a fase. Então, nós temos aqui, de canetinha roxa, a equação. E aqui ela já está com os valores. Então, vamos lá. Como ele quer no sistema internacional, então, realmente, nossa amplitude aqui vai ser 0, como está em milímetros, a gente tem que passar para metro, a gente tem que multiplicar. Tá em milímetros. Então, em centímetros seria 0,03. Então, se a gente dividir 0,03 para 100 de novo, nós vamos ter 0,003, né? Que seria para o sistema internacional, a gente tem que passar milímetros para metro. Aí nós temos cosseno, né, que é a da fórmula, cosseno, aí abre o parênteses. Qual seria o valor aqui para... Qual seria o nosso período aqui? Então, se o nosso período for... vezes T menos aqui. Para ser 2, nosso comprimento de onda é 2 também. Então, 2 π dividido por 2, que é o nosso comprimento de onda, mais É o 30. nosso x. Ah, tá certo. Então, aqui só vamos sobrar a nossa opção de 30π vezes 3. Então, qual dessas opções aqui para a gente marcar seria a correta? É a C. Letra C, né? Só olhando aqui para o nosso comprimento de onda e também o nossa amplitude aqui. Se a gente transformar certinho, nós vamos ter esta amplitude. Beleza? Agora seria a letra 18. Uma onda se propaga de acordo com a função y igual. Aí nós temos, né, toda a nossa equação. 4 cosseno de 2π, aí 10t menos 2x, onde x e y são dados em metros e t em segundos. Sobre as características da onda, assinale o que for correto. A amplitude da onda vale 4 metros? Verdade, né? Tá aqui 4. Então, verdade. O comprimento de onda vale 0,5 metros? O nosso comprimento de onda fica aqui dividido pelo x, né? Então, o que está acompanhando o x é menos 2. Se o que está acompanhando o x é menos 2, então significa que esse todo aqui vai ser, ó, 2π dividido por lambda é igual a 2. Então, se a gente quer isolar o lambda, esse vem multiplicando, esse vem dividindo. Se a gente coloca 2π dividido por 2, nós vamos ter só π e não 0,5. Então, aqui está falso. O valor aqui seria, que daí 2 corta com 2, comprimento de onda aqui é π. Então, só π. O período da onda vale 0,1 segundo. Bom, se o nosso período aqui é a mesma coisa, o que está acompanhando o t, aqui no caso é... Mas esse 2 também saiu do... O que está acompanhando o t é 10, então significa que aqui meu 2π sobre t é igual a 10. Então, se eu quero isolar meu t, nós vamos ter que passar aqui multiplicando, esse vem dividindo. Então, vai ser 2 dividido para 10. 2 dividido para 10, nós vamos ter 0,2 e não 0,1. Então, é falso também. A velocidade de propagação da onda vale 5 metros por segundo. Então, se agora a gente tem o período e a gente tem frequência, a gente tem comprimento de onda. Então, isso significa
que, se a gente fazer que a nossa velocidade pode ser comprimento de onda vezes frequência, velocidade de onda igual comprimento de onda vezes frequência. Nosso comprimento de onda é 2 e nossa frequência é 30. Então, nossa velocidade de onda vai ser 60 metros por segundo. Também é falso, a única verdadeira é a primeira opção. Com isso, a gente finaliza aqui. Aí, o seguinte, eu vou olhar quem que tá aqui por ordem. E aí, eu vou distribuir as questões para vocês. Pedro, anota aí. Pedro faz a primeira questão. Lá, a 19. É o Pedro que vai fazer. Segunda questão, a Amanda, que não é a Martinha, da Locre. Amanda faz a questão número 20. Bruna faz a questão número 21. Cauã faz a questão 23. Oh, perdão, 22. Luiz faz a questão 23. Maria vai fazer a questão... A Clock vai fazer a questão 24.